Olá, pessoal. Continuamos a nossa conversa, então, sobre o ciclo estral, tá? Essa figura que vocês estão vendo aí, ela já apareceu em outro vídeo, e ela resume para vocês algumas características reprodutivas das diferentes espécies, né? E eu chamo a atenção de vocês especialmente para as informações que estão aí e que se referem ao ciclo estral, porque nós estamos falando sobre ciclo estral. No último vídeo, nós conversamos sobre as fases do ciclo estral. E hoje a gente vai tratar sobre os eventos que ocorrem durante, né, o ciclo estral, certo? E é o que essa figura traz para vocês aí, em forma de quadro, né? Estes eventos relacionados à atividade reprodutiva nas diferentes espécies. Um desses eventos, o ciclo estral. Então, é importante que vocês pensem sempre na duração do ciclo estral e na duração do estro dentro do ciclo estral e no momento de ovulação, certo? Se vocês lembrarem sempre da duração do estro, né, do período de estro dentro do ciclo estral e do período de ovulação também dentro do ciclo estral, vocês vão entender as biotecnologias utilizadas para manipulação do ciclo estral. E eu já falei para vocês que existem diferentes biotecnologias reprodutivas aplicadas à reprodução. A maioria delas é utilizada em bovinos, né, pelas características reprodutivas dos bovinos, né, e também pelo objetivo que se tem com os bovinos, especialmente, né, bovinos de corte, cuja a principal função ou o principal objetivo num sistema de cria é produzir terneiro, né? O que a gente quer é produzir terneiro, certo? Então, é muito importante que vocês lembrem sempre, tá, do momento da ovulação e da duração do estro, porque aí vocês vão entender, por exemplo, o que a gente faz em IATF, né? Todo mundo está falando em IATF, mas eu já disse para vocês, é algo que de novo não tem nada de novo, tá? Mas o que a gente busca numa IATF é simular justamente as diferentes fases do ciclo estral, culminando com a ovulação, para que eu possa, então, inseminar o mais próximo possível naquele período de ovulação. E tudo isso eu faço num intervalo mais curto de tempo, algo que naturalmente demoraria 21 dias, que é o ciclo estral de uma fêmea bovina em média, né? Eu faço aí em 7, 9 ou 11 dias, certo? Muito bem. Então, relembrado esse quadro e chamada mais uma vez a atenção de vocês para que atentem para estas características, aí vamos falar então um pouco sobre fases do ciclo estral, ou eventos que ocorrem durante o ciclo estral. Deixa eu passar a próxima figura aqui. Ué, estou boicotando aqui. Essa figura, pessoal, muito simples, né? E traz para vocês de forma esquemática, né? Forma de pizza aí, uma maneira que a gente tem de classificar o ciclo estral. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar minha caneta, vocês estão vendo aqui, ó, que ele chamou de fase luteal, né? Ele dividiu o ciclo estral em duas fases. Nesse tipo de classificação aqui, a gente divide o ciclo estral em duas fases. Eu já dividi o ciclo estral para vocês no vídeo anterior, naquelas 4 fases, né? Estro, diestro,
estro, metaestro, diestro e proestro, né? E eu ressaltei para vocês que, na maior parte das espécies, a gente observa, né, ou a gente fala mais em estro, diestro e metaestro, né? Nos bovinos, especialmente, a gente acaba falando em estro, metaestro, diestro e proestro, tá? Esta outra maneira da gente dividir o ciclo estral aqui, ó, a gente se refere basicamente à fase luteal, tá? Que é aquela fase em que existe um corpo lúteo ativo, né? Lembrem que o corpo lúteo é formado por células luteais, portanto, quando há um corpo lúteo ativo, a gente pode dizer que é uma fase luteal, que é a fase luteal, né? Luteal sempre associem com o corpo lúteo, tá? E que basicamente compreende o diestro, né? Estou fazendo uma relação com a classificação anterior. Então, a fase luteal é praticamente a fase de diestro, né? De diestro, onde há um corpo lúteo funcional. Quando a gente fala em fase folicular, a gente se refere principalmente à fase de estro, ou seja, a fase de estro, o estro propriamente dito, né, que vocês já sabem, aquele período em que a fêmea aceita a monta, ela ocorre dentro da fase folicular, tá? E também aparece aqui uma outra terminologia que vocês conhecem já como anestro, que é a ausência do estro. Este anestro ele pode ser fisiológico em algumas espécies, como, por exemplo, em equinos e em ovinos, né? E ele pode ser não fisiológico, digamos assim, podendo, inclusive, ser patológico, né? Aquela fêmea está enferma, está doente, e ela deixa de ciclar, tá? Este anestro não fisiológico, digamos assim, ele pode ser também, não obrigatoriamente, um anestro patológico causado por uma doença, uma enfermidade grave, tá? Ele pode ser causado por uma deficiência nutricional. Então, aí a gente vai chamar de anestro nutricional, certo? Tá bem? Bom, então, basicamente, eu queria apresentar para vocês esta outra maneira, digamos assim, e é menos comum da gente usar a classificação estral em fase luteal e em fase folicular, mas é importante que vocês conheçam, porque pode ser que vocês se deparem, né? E aí vocês vão saber que é uma outra maneira, digamos assim, da gente classificar o ciclo estral, tá? A fase luteal é fase em que o corpo lúteo está funcional, e a fase folicular é aquela fase onde ocorre a maior parte do desenvolvimento dos folículos e a presença do estro, né? Ovulação e estro, certo? Vamos adiante. Bom, este gráfico aqui, né, nos representa, nos mostra os eventos que ocorrem durante o ciclo estral. Vocês podem ver que aqui o ciclo estral está demonstrado em dias, né? E basicamente mostra 21 dias, tá? 21 dias. Muito bem. Então, este ciclo estral, esta figura aqui, ela poderia representar qualquer uma daquelas espécies domésticas cujo ciclo estral é, em média, 21 dias, né? Mas, pela duração do estro, né, eu provavelmente diria que representa bovinos, e realmente representa, se refere a bovinos aqui, tá? Aí vocês vão lá naquela tabelinha e vocês observem o período de estro em bovinos, que é de mais ou menos 18 horas, tá? Muito bem. Então, o que esta figura está mostrando para vocês? Basicamente, os níveis hormonais ou as variações hormonais durante o ciclo estral, tá?
Nós já falamos sobre todos esses hormônios aqui, então vamos falar novamente sobre eles. Tá? FSH é o hormônio folículo estimulante. Se vocês observarem a linha do FSH, que está em preto aqui, ó, vocês observam que acontecem 3 eventos de aumento do FSH, né? E uma terceira onda, um terceiro evento de aumento do FSH no final do éstro. Bom, isso aqui representa para vocês que em bovinos ocorrem de 2 a 3 ondas foliculares, ou seja, 2 ou 3 conjuntos de folículos iniciam o seu desenvolvimento. E apenas neste momento aqui, ó, os folículos que ocorrem que se desenvolvem, perdão, no final do ciclo é que tem chance de ovular, tá? Então, somente folículos que se desenvolvem nessa última onda folicular é que tem a chance de ovulação, tá? Chance de ovulação. E por que isso, professor? Porque os níveis de progesterona, deixa eu pegar uma outra, vou fazer aqui a curva da progesterona, tá? Progesterona, a curva da progesterona que não aparece aqui é mais ou menos assim. Em laranja aqui, então, está a curva da progesterona. Eu vou representar a progesterona como P4. Então, para que haja a ovulação, né, que a ovulação vocês estão vendo em amarelo aqui, né, aqui está a ovulação. Então, para que ocorra a ovulação, né, lá no último dia, é indispensável que os níveis de progesterona estejam baixos. Não houve ovulação nesta primeira onda folicular, não houve ovulação nesta segunda onda folicular, especialmente porque os níveis de progesterona já estavam se elevando ou estavam bem elevados. Nessa terceira onda folicular, né, essa terceira onda de FSH que vocês estão vendo aí, os níveis de progesterona já estavam caindo drasticamente e isso liberou, então, a possibilidade de haver ovulação. Se nós olharmos agora a linha do LH, há, obviamente, um aumento de LH aqui nesta ovulação, porque vocês já sabem que é o LH que estimula a ovulação, e após a ovulação representada ali, né, o LH cai drasticamente e só vai aumentar novamente próximo da próxima ovulação, porque mais uma vez, o LH é o hormônio responsável pela ovulação. Então, aqui está o LH aumentado novamente e, consequentemente, ocorrendo uma outra ovulação, tá? Não existe, não está representado aqui nesse gráfico, mas se houvesse uma curva de GNRH aí, ela seria praticamente idêntica à curva do LH, porque é necessário um pico de GNRH para que ocorra o pico de LH e, consequentemente, a ovulação, certo? Muito bem. Se nós pegarmos agora a curva do estradiol, em vermelho, vocês observam que no ciclo anterior aqui, deixa eu pegar, eu não sei se ficou claro para vocês, mas aqui, pessoal, ó, ele representou aqui, ó, 2 estros, né? O final deste primeiro estro e a ovulação, e do dia 0 ao dia 21, um segundo estro, um segundo ciclo aqui, né? Um segundo ciclo estral aqui, que aí vai do dia 0 ao dia 21 aqui, certo? Então, eu estou me concentrando, né, neste estro que está representado aí na figura, entre o dia 0 e o dia 21. Ele foi um pouquinho o que aconteceu no ciclo anterior,
tá? Ele mostrou para vocês o final do ciclo anterior. Por isso é que aparecem 2 ovulações aqui, tá? Mas, mais uma vez, eu estou me concentrando no que aconteceu neste estro que aparece inteiro aqui na figura, tá? Entre o dia 0 e o dia 21. Muito bem. Então, se vocês olharem aqui antes do dia 0, ó, houve um aumento de estradiol, tá? Houve um aumento de estradiol que sensibilizou o hipotálamo, que liberou o GNRH, e esse GNRH, por sua vez, foi lá na adenohipófise, liberou o LH, e o LH, por sua vez, agiu no folículo dominante, fazendo com que esse folículo dominante se rompesse, liberasse o ócito, ou seja, ovulasse, ocorresse a ovulação, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo, mais uma vez, o estradiol produzido pelos folículos que estão se desenvolvendo, né? Este aumento do estradiol no final do ciclo. Mais uma vez, repito, este estradiol aumentado aqui, ele tem diferentes funções. Uma destas funções é estimular o GNRH, tá? O GNRH, por sua vez, vai estimular o LH vai estimular a ovulação. Outra função do estradiol, inibir o FSH, porque agora já não há mais necessidade de FSH, já há folículos em desenvolvimento, o estradiol, então, além de estimular GNRH, LH, vai inibir FSH. E uma terceira função fundamental do estradiol aqui é exteriorizar o estro, tá? Exteriorizar o estro, ou seja, fazer com que a fêmea exteriorize os sinais de estro para atrair o macho da espécie, no caso da monta natural, né? Ou para que o ser humano consiga observar este estro e inseminar esta fêmea, no caso de um programa de inseminação artificial. Certo? Muito bem. Então, esses níveis de estradiol, eles se elevam no final do ciclo estral. O estradiol, repito, faz com que haja exteriorização do estro, também, de certa forma, estimula GNRH, LH, e aí, vejam bem, a queda da progesterona, o aumento do estradiol vai possibilitar com que ocorra o pico de GNRH, o pico de LH e a ovulação. Tá? Então, para que aconteça a ovulação, vejam bem, é fundamental que haja uma queda na progesterona, simultaneamente um aumento no estradiol. Esta queda na progesterona, este aumento no estradiol vai possibilitar a liberação de GNRH, a liberação de LH possibilita a liberação de LH e a liberação de LH vai fazer com que haja a ovulação. Se vocês entenderem isso, se vocês gravarem essas informações, vocês vão entender para o resto da vida os eventos hormonais que ocorrem no momento da ovulação. Vou repetir, tá? Para que ocorra a ovulação, em termos hormonais, é fundamental que ocorra a diminuição drástica nos níveis de progesterona no sangue, simultaneamente o aumento nos níveis de estradiol, certo? Por quê? Porque com a queda da progesterona, o aumento do estradiol, haverá a liberação de GNRH no hipotálamo, haverá, consequentemente, a liberação de LH na adenohipófise e, como consequência disso, a ovulação, certo? Bom, a ovulação ela deve sempre ser acompanhada de estro. Quem estimula os sinais de estro é aquele aumento de estradiol, certo? Então,
Se vocês lembrarem desses eventos, vocês vão lembrar o porquê que a gente precisa administrar todos esses hormônios para manipular o ciclo estral e inseminar a fêmea num momento determinado. Certo? Bom, outro detalhe. Por que que os níveis de progesterona caem no final do estro, nos últimos dias de estro ali? Porque ocorre luteólise. O que que é luteólise? Destruição, morte, regressão, lise do corpo lúteo. Tá? Aqui em cima está mostrando para vocês ali, ó. Aqui em cima vocês estão vendo os ovários. São 4 ovários desenhados aqui. Vejam que nos primeiros dias do ciclo, ou seja, após a ovulação, né, que aconteceu mais ou menos aqui, como ele está mostrando para vocês, ocorrem folículos em desenvolvimento e lá, a partir do 5º dia, começa a se formar o corpo lúteo também. Tá? Então, do 0 ao 5, só tem folículo pequeno se desenvolvendo. Do dia 5 ao dia 17, mais ou menos, tem um baita de um corpo lúteo ali. E a partir do dia 7 até o dia 20, 21, esse corpo lúteo já está regredindo. Tá? Quando o corpo lúteo regride, os níveis de progesterona começam a cair, porque quem produz progesterona é o corpo lúteo. Certo? E quem é que faz a lise do corpo lúteo? Quem é que mata o corpo lúteo? É este hormônio aqui, que eu já falei para vocês, conhecido como prostaglandina, ou seja, PGF, PGF2 alfa. Esta prostaglandina PGF2-alfa é liberada pelo endométrio uterino, quando não há embriões no útero, e a função da prostaglandina F2-alfa é estimular ou causar a lise do corpo lúteo, a morte do corpo lúteo. Quando o corpo lúteo começa a se degenerar, os níveis de progesterona começam a cair drasticamente e com o aumento do estradiol, que é produzido pelos folículos que estão se desenvolvendo muito, haverá, dali a poucos dias, o estro com ovulação, certo? Então, aqui na tela agora, pessoal, vocês estão vendo os principais hormônios envolvidos na reprodução animal. Eu só vou acrescentar, junto com o GNRH, junto com o LH, perdão, o GNRH, porque a curva, repito, do GNRH é idêntica à curva do LH, onde acontece um pico de GNRH, logo em seguida acontece o pico de LH. Então, vocês estão vendo em azul o pico de LH, o pico de GNRH seria isso aqui, ó. Aconteceu o pico de GNRH, logo em seguida aconteceu o pico de LH, tá? Então, aqui vocês estão vendo GNRH, vocês estão vendo LH, vocês estão vendo progesterona, vocês estão vendo estradiol, vocês estão vendo FSH, LH e prostaglandina. Estes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hormônios que vocês estão vendo aí são os principais hormônios ligados à reprodução. São estes hormônios aí, um deles, 2 deles, ou todos eles, é que a gente utiliza para manipular o ciclo estral de uma fêmea, independentemente da espécie. Tá? Existe um outro hormônio que não aparece aqui, já que eu falei em manipulação do ciclo estral, tá? Que a gente utiliza para imitar a ação do LH, que é o
ECG. Esse E aqui é minúsculo e o C é maiúsculo, ficou pequeno meu C. É E minúsculo e o C e o G maiúsculos, tá? ECG, gonadotrofina coriônica equina. Quando a gente administra ECG, a gente está simulando o papel do FSH e principalmente do LH, ou seja, quando a gente utiliza ECG, que é gonadotrofina coriônica equina, a gente quer, na verdade, induzir a ovulação, tá? Induzir a ovulação, certo? Bom, então, estes são os hormônios ligados à reprodução, pessoal. Vamos ver qual é a próxima figura que a gente tem aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo ainda, aquela figura anterior se referia à espécie bovina. Esta figura aqui também se refere à espécie bovina. Vocês estão vendo que ele mostra para vocês, né, 2 ciclos, do dia 0 ao dia 21 aqui, ó. Tá? Um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas do dia 0 ao dia 21. E vejam que os hormônios que aparecem são os mesmos que apareciam anteriormente. Agora aparece a curva da progesterona, que eu tinha feito lá em laranja, aparece o FSH, estrógeno. Estrógeno, pessoal, é um nome conjunto para 3 tipos de estrógeno. O que nos interessa em fisiologia animal é o estradiol, pelo menos na fisiologia dos animais domésticos, é um dos estrógenos, é o estradiol, o estradiol 17-beta. Estradiol 17-beta é o estrógeno que nos interessa, tá? Estrógeno não é sinônimo de estradiol. Estradiol é um tipo de estrógeno, ou estrogênio. Estrógeno e estrogênio são sinônimos, mas estradiol não é sinônimo de estrógeno ou de estrogênio. Estradiol é um tipo de estrógeno. Mas a gente utiliza, estrógeno, me dá estrógeno aí que eu vou usar estrógeno, não sei o quê, eu vou administrar estrógeno lá. Não tem problema. Qual é o estrógeno? É o estradiol 17-beta, tá? Que aparece LH, estrógeno, FSH, progesterona, são os 4 hormônios. Não aparece GNRH aqui, mas a curva do GNRH seria assim. Logo em seguida, o pico de GNRH tem o pico de LH. Tá? O que mais? Não aparece prostaglandina F2-alfa, mas se não chegar o embrião lá no útero, a prostaglandina F2-alfa começa a ser liberada pelo endométrio uterino lá pelo dia 17, mais ou menos, e é a partir da liberação de PGF2-alfa pelo endométrio, né, pelo útero, e a ação dessa PGF2-alfa matando o corpo lúteo, ou fazendo a lise do corpo lúteo, a gente começa a observar a diminuição nos níveis de progesterona e a queda brusca de progesterona, como vocês estão vendo nesta curva. Tá? Ó, progesterona caindo e estrógeno ou estradiol aumentando, estimula GNRH, consequentemente estimula LH, consequentemente ocorre a ovulação. E esse aumento de estradiol também estimula a exteriorização do éstro. Tá? Então, vocês estão vendo aí 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 dos hormônios, certo? Daqueles hormônios que eu tinha citado para vocês, 6 ou 7. Então, esses são os hormônios. Tá? Isso aqui ainda é ciclo estral bovino. Tá? Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo
algumas figuras, cada figura vai representar o ciclo estral numa espécie, e vocês vão observar que os níveis hormonais ao longo do ciclo estral são muito semelhantes nas diferentes espécies de nosso interesse, tá? Bem, ficamos por aqui e continuamos no próximo vídeo.